Vai, continua. E aí, gente? A paz do Senhor. Graças a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. A Boa conexão noite, está um pouco ruim, está caindo, né? Mas graças a Deus, nós estamos dando início agora a Blitz Conjugal. Amém. Assim, eu sou o pastor Zé Luiz. Sou a missionária Cássia. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Nós congregamos na Assembleia de Deus Ministério Vida e Paz, na rua 29. E o casal que a gente convidou hoje é um casal muito especial, um casal de amigos, presbítero da nossa igreja, presbítero Carlos, com a sua esposa, irmã Tereza Regina. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, presbítero Carlos e irmã Tereza. Amém. Sejam bem-vindos. Obrigado aí por estar compartilhando conosco dessa live. Amém? Fala um pouquinho aí, vocês. O espaço é de vocês. Amém. É um prazer, pastor, a gente te agradecer pelo convite de participar da live de vocês aí hoje, tratando de um assunto muito importante, né? Muito debatido, né? Sobre o casamento, é uma coisa tão importante que o pessoal hoje considera como uma instituição falida e que eu discordo totalmente disso. O casamento é uma instituição, com Deus, ela está sempre fortalecida. E nós estamos aqui essa noite para bater um papo sobre isso aí. E estamos à disposição de vocês aí para o que vocês quiserem. Algumas perguntas, algum assunto que vocês queiram tocar. E nós estamos aqui à tua disposição aqui. Amém. Glórias a Deus. A live Blitz Conjugal, né? A gente sempre gosta de falar sobre isso, né? Esse nome Blitz, né? A gente compara, a gente veio ao nosso coração por conta da Blitz propriamente dita, né? O presbítero é motorista, sabe que no Rio de Janeiro o que mais tem é Blitz, né? E quando a gente está lá com o nosso veículo, a autoridade de trânsito manda a gente encostar, a gente tem que apresentar a documentação do veículo, né? E a carteira de habilitação. Isso aí é certo. Se tiver tudo ok, o que eles fazem? Eles liberam, né? Agora, se tiver alguma pendência, a gente precisa resolver a pendência. E na vida conjugal é a mesma coisa. Quando existe alguma pendência, a gente precisa resolver. Não é verdade? Correto. E os assuntos que a gente trata na Blitz Conjugal são assuntos polêmicos, mas a gente procura não polemizar, a gente procura facilitar. É isso? Então, assim, o tema de hoje, casei com a pessoa errada. Aí eu convidei o presbítero Carlos e a irmã Tereza para estar compartilhando conosco, nesse título, casei com a pessoa errada. Eles têm, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 47 anos de casados, né? Sim. E aí, presbítero e irmã Tereza, vocês acham 40 aí?
46. 46. Então, vocês acham que vocês... 46, 46. Então, nesse tema, casei com a pessoa errada, vocês acham que vocês casaram com a pessoa errada? Acredito que não, né? Bem, casar com a pessoa errada, não. Nós podemos até... eu tenho a opinião do seguinte, que a gente, quando casa, a gente não casa com ninguém perfeito. Perfeito não existe. Verdade. A perfeição. Perfeito só Deus. Então, no casamento, nós temos de aprender a amar as pessoas erradas, as pessoas com seus erros. E você colocar Deus no casamento. Quando você coloca Deus no casamento, você vai amar a pessoa errada e vai transformar essa pessoa. Vai transformar, porque o amor transforma o coração das pessoas. Então, eu penso dessa forma. Você tem de um casamento, para ele ser longo, você tem de abrir mão de algumas coisas, você tem de perdoar, você tem de dialogar, você tem de estar disposto a ceder. Na verdade, porque não existe perfeição nem do lado do marido, nem da mulher. Então, todos têm defeitos e todos têm acertos. Então, nós temos de aprender a viver com os defeitos e com os acertos. Por isso que eu digo, nós temos de aprender num casamento a gente não amar a pessoa certa, a gente amar a pessoa errada, conviver com a pessoa errada, aprender a amar essas pessoas erradas, para que um transforme o outro. Então, essa é a filosofia. Eu vou além. Eu acho. Pode falar. Pode falar, pode ir, Zé. Eu vou além. Eu acho que é o seguinte: a gente tem que parar com essa questão da pessoa certa e a gente, né, nós, fazermos a nossa parte. Nós precisamos ser a pessoa certa, né? A gente faz a nossa parte e em Deus a gente consegue, né, fazer com que a pessoa, com que o cônjuge, o outro, passe a ser a pessoa certa, né? Porque toda live que a gente faz de Blitz Conjugal, a gente se baseia na palavra, né? E o que diz a palavra lá em Gênesis 2, 24? Né? O que diz a palavra lá em Gênesis 2, 24? Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe para se unir a sua... E eles se tornam o quê? Uma só carne. Eles se tornam uma só carne. Então, assim, você deixa suas relações, suas primeiras relações são as mais importantes, seu pai e sua mãe. E se une uma pessoa, né? Se une a sua esposa, aí você, depois de um tempo, você acha que aquela pessoa ali é a pessoa errada, como é que fica isso? O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quando duas pessoas se aproximam, né, para se unir em casamento, né, o que pode acontecer, né, é aquela ilusão, né? E essa ilusão é perigosa, porque quando você está namorando, tudo é flor, tudo é festa, tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Mas essa ilusão ela é perigosa por quê? Porque cada cônjuge desenvolve, né, ele vai desenvolver uma fantasia em relação ao outro, que o outro não tem defeito. Ah, ele não tem defeito, né? As qualidades são maravilhosas. Então, assim, os defeitos a gente procura ocultar. A gente procura não ver. Agora, depois que você casa, você vai morar na mesma casa um com o outro, aí você começa a ver os defeitos. E aí? Aí você tem a famosa incompatibilidade de gênios. A Cássia até vai falar sobre isso. Incompatibilidade de gênios é o que a maioria das pessoas diz aí. Ah, meu casamento não deu certo porque é incompatibilidade de gênios. Não é por aí, né? As marcas negativas durante o namoro são mostradas. É que a coisa está tão boa que você deixa para lá. Assim como as qualidades são mostradas, os defeitos também são mostrados. Então a gente tem que resolver isso, né? O que você acha? O que você acha, irmã Tereza? O que você acha, Cássia?
Tá certo. Eu acho que o grande problema é que as pessoas, na maioria, casa para ser feliz, quando deveria casar para fazer o outro feliz. Porque se ambos pensarem Verdade. assim, serão felizes. Verdade, Pastor, verdade, porque, né? pastor, aquilo que você estava falando aí, né? Quando você casa, você não quer casar, não vê os defeitos, né? É aquela diferença que existe entre a paixão e o amor. A paixão, quando você está para casar, está querendo casar, está apaixonado, você não vê defeito. O apaixonado não vê defeito. Então, quando ele casa, ele vai encarar uma realidade. Aí começa a enxergar os defeitos. Aí ele tem de começar a aprender a conviver com esses defeitos. Aonde eu digo que amar a pessoas erradas, as pessoas não é pessoas erradas, é os erros que as pessoas cometem durante o casamento, os defeitos que as pessoas têm que não foi visto antes, porque estava apaixonado. A paixão, ela paga, ela te deixa cego, entendeu? Você não vê defeito, você só vê as coisas maravilhosas da pessoa. Mas quando você entra no relacionamento, se você não entrar com Deus no teu casamento, você vai começar a ver os defeitos e não vai saber como trabalhar esse defeito, como conviver com esses defeitos, entendeu? Então, existe essa diferença. As pessoas acham que tem de casar, eu estou apaixonado, vou casar, isso vai ser para me ser feliz. A pessoa não casa para ser feliz, tem que se casar para fazer a felicidade do outro, conforme a irmã Tereza falou aqui agora. Então, nós precisamos, o que as pessoas hoje elas casam sem saber nada sobre um casamento. Hoje, o que você vê no Isso nosso é realidade. convívio é uma falta de preparo muito grande para as pessoas antes de casar. Não é dizer que você vai casar e vai ser perfeito, você tem uma fórmula para isso. Não existe essa fórmula. Vai desenvolver essa fórmula durante o teu convívio. Então, você precisa existir o amor vai desenvolvendo, ele vai criando, ele vai evoluindo durante a tua convivência no casamento. Não adianta, eu já escolhi a pessoa certa, escolhi a minha cara metade e que eu vou viver o resto da minha vida com essa pessoa. Isso é ilusão. Você só vai saber disso durante a tua convivência. É o dia a dia que vai te dizer o que você vai ter de fazer, como você vai desenvolver a tua união e você como vai crescer o teu próprio amor. O amor começa a crescer nas horas difíceis. Você ultrapassando as barreiras. Se fortalece. Entendeu? Você quando Cada momento difícil que você passa na sua união, aquilo ali vai te fortalecendo, né? Ou seja, se você resolver as suas dificuldades em Deus, né? Ali vai fortalecendo. E essa ilusão que a gente se referiu é muito perigosa, porque o presbítero falou que a gente não vê. A gente vê. A gente vê. No namoro, naquele período de namoro, então a gente vê. Só que a gente está cego. A gente, assim, ela vai mudar depois, ele vai mudar depois. Não vai. Aquele defeito vai acompanhar. Um vai ter que trabalhar o outro para conviver com aquilo ali da melhor maneira possível, né? A questão da palavra de Deus entrando, a questão do outro ceder, né? A questão de ceder, que você estava falando um pouquinho antes. A Cássia tem alguma coisa para acrescentar nisso tudo aí? Então, vamos ver, Alex. o que mais acontece na hora de tratar a papelada lá, na hora da reconciliação, né? O juiz ou o defensor... diante do homem da capa preta. O juiz ou o defensor pergunta se há possibilidade de uma reconciliação. E aí o casal responde, não, incompatibilidade de gênios. Nós não combinamos, já tentamos e não dá certo.
Só que não existe essa coisa de incompatibilidade, porque todos nós somos incompatíveis, né? Ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa como o outro. E o pai não é compatível com o filho, a mãe não é compatível com o filho. Então, há esse desajuste, né? Aí que a gente dá também, né, de encontro com o casamento. O casamento não é nada mais, né, de um problema, né, que quando duas pessoas se unem, né, quando ela pensa que vai dar tudo certo, que ela casa para ajudar a si própria e tentar ajudar o outro, e ela depara com as diferenças. E a maior diferença do casamento que é um desafio, né? Você conviver com outra pessoa é um desafio para todos, porque não é aquela coisa, aquele conto de fadas que um dia nós imaginávamos quando era solteiro. Mas todo mundo quer casar, né, gente? Todo mundo quer casar, todo mundo quer tentar casar, né? Pelo menos. E aí a gente entende que nesse percurso, né, as pessoas nos decepcionam, né? A gente já não fala mais a mesma linguagem que falava quando namorava. Por quê? Porque há um acréscimo aí, né? De uma soma entre o casal, os dois, que chegam a entender que mas ela me prometeu que ia mudar, né? Quando a gente estava conversando para casar, ela prometeu que ia mudar, ele prometeu que ia mudar, que ia ser diferente. Mas não existe esse ponto de vista, né? Só muda com tratamento, né? Um tem que tratar o outro, essa é a realidade, né? A mudança ocorre à proporção que um vai tratando o outro, né? E com Deus, né? Principalmente chamando Deus para o casamento, porque os casamentos, a gente percebe que os casamentos hoje não são duradouros, como o de vocês, né? Como do casal. Hoje o casamento dura aí de 5 a 9 anos, né? Uma pesquisa do IBGE. E, assim, vocês têm 46 anos de casado, meu pai tem 61 anos de casado, quer dizer... Meu pai tem 55, 54, né? Então, há uma controvérsia nisso tudo, né? É possível a pessoa estar casada há muitos anos, 60 anos, 46 anos. Há uma controvérsia nisso tudo. Não tem nada a ver com incompatibilidade de gêneros. Tem a ver em um respeitar o outro, em os dois entrar no conceito de que há um respeito e diminuir o orgulho. Porque o orgulho é o maior vilão do casamento. Verdade. É o orgulho. Porque o orgulho não deixa o outro reconhecer que ele precisa mudar, que ele precisa ser melhor, né? E o orgulho, ele impede da pessoa se arrepender, de pedir perdão, de pedir desculpas. É um obstáculo no casamento. E por esse motivo os casamentos não vão muito à frente. Por esse problema chamado orgulho. Que, assim, ninguém quer ceder, né? Nós somos seres humanos e somos limitados, né? Às vezes até um trauma na infância, isso aí traz para dentro do casamento, e precisa de tratamento, assim, entre os dois, porque vai levar para o terapeuta, o problema está realmente entre o casal, né? Dos dois quererem quebrar esse orgulho, porque o orgulho é o maior problema no casamento. O maior vilão de todos. É o maior vilão da história. Não é o cônjuge. Tem um exemplo muito legal que eu procurei, né, me informar, procurei anotar aqui. É o espelho. Todo mundo tem espelho em casa. Isso é normal, isso é natural, né? Então, o espelho é o grande amigo, principalmente das mulheres, né, presbítero? As mulheres veem um espelho e já começam a se olhar. Então, assim, o espelho, ele nos oferece a nossa imagem, correto? Quando você olha para um espelho, aquele espelho vai oferecer para você. Existem espelhos diferentes. Existe o espelho plano, existe o espelho côncavo, existe o espelho convexo. Então, assim, cada imagem é refletida de acordo com o tipo de espelho, correto?
E o período, aí eu estou insistindo nisso porque acho que o período que é o período crítico e o período definitivo, o período que vai definir todas as coisas, é o período de conhecimento, é o período de namoro. E exatamente nesse período de namoro, nesse período que o presbítero falou da paixão, daquela coisa toda, é que a gente sempre olha as imagens do outro de forma distorcida. A gente nunca olha o outro conforme ele é. A gente está tão deslumbrado, a gente está tão apaixonado, que a gente olha para o outro, vê os defeitos, vê os problemas, sabe que você vai enfrentar uma barra, mas mesmo assim você vai em frente. Por quê? Você olhou a imagem distorcida de acordo com o espelho, de acordo o espelho é côncavo, você vai se ver de uma forma côncava. O espelho é convexo, você vai se ver de uma forma convexa. Então, assim, você olha o outro, vê as deformidades, mas você vai em frente. Então, assim, isso gera problemas. Né? Então, assim, a partir do momento que você escolhe a pessoa que você vai casar, você passa de ser individual, né? Até ali você é um ser individual. Você passa de ser um ser individual para ser um ser conjugal. Aí é que é o famoso pacote, vem tudo no pacote. Não vai vir só a beleza, não vai vir só a formosura, vai vir os defeitos, vai vir os problemas. Aí que a gente tem que alicerçar o nosso casamento aqui, ó, na palavra e em Deus, porque aí a gente vai ter realmente um relacionamento duradouro. A gente vai entender que a gente casou com a pessoa errada. É porque não existe, né? Mas, inclusive, uma das melhores figuras bíblicas para representar o casamento desejável é Eclesiastes 4:12, que fala que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mas como esse cordão de 3 dobras? Como essa terceira pessoa? É convidar Jesus para entrar no casamento, para ser a terceira pessoa, para que esse cordão de 3 dobras seja fortalecido e o casamento seja fortalecido através desse cordão de 3 dobras. Né? Inclusive, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né? E esse milagre só aconteceu porque Jesus era convidado do casamento, né? Ele foi convidado para aquele casamento. Ele estava ali naquele casamento. Sim. E por isso houve esse milagre. Então, eu acho que se convidarmos Jesus e deixar que ele seja a terceira dobra desse cordão no nosso casamento, não vai se acabar, como hoje em dia a gente vê. Por qualquer motivo, por uma pasta de dente, um tubo de pasta de dente apertado de forma diferente, a pessoa quer se separar, uma série de banalidades. Né? Isso aí. Esse exemplo que ela deu, né, de Jesus é interessante. Você vê, né? Jesus, o primeiro milagre dele, fez num casamento. E ele fez, de repente surgiu um imprevisto e chamaram ele que tinha acabado o vinho. Ele estava no casamento. E ele fez aquele milagre, transformou a água em vinho e supriu a necessidade de todo, resolveu um problema, o primeiro milagre que ele fez. E se ele fez aquele primeiro milagre no casamento, se nós convidarmos Jesus para entrar no nosso casamento, ele vai fazer grandes milagres. O milagre de estarmos hoje com 46 anos de casamento, com certeza foi Jesus no casamento. Foi muito joelho no chão dela para comigo, entendeu? Porque nós éramos duas pessoas totalmente diferentes. Só que quando nós resolvemos casar, Zé Luiz, eu tive um independente do relacionamento, do amor, do gostar. Eu encarei o casamento para mim como um desafio. Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Meu pai, quando eu falei que eu ia casar, meu pai é um homem que todo mundo gostava do meu pai. É um cara impressionante, sabe?
Uma pessoa, não é porque meu pai, eu falar do meu pai, eu sou até suspeita, mas ele é uma pessoa sensacional. Com todo mundo, não é só com os filhos, com família, não. Todo mundo gostava do meu pai. Morreu com 96 anos. Não tinha inimigos. Mas no dia que eu cheguei para ele, com 22 anos, que falei que ia casar, ele virou para mim e falou: você presta atenção no que tu vai fazer. Tu não vai tirar a filha de ninguém de dentro de casa para depois abandonar aí, não. Casamento é uma coisa séria. Você não tem responsabilidade para isso. Você tem 22 anos. A vida que você leva, você daqui a um ano você vai estar querendo descasar aí, casamento não é essa coisa. Então aquilo tocou no meu coração. Independente de qualquer coisa, nós já estávamos decididos que ia casar. Já estávamos comprando tudo, mas eu falei, coloquei aquilo comigo, dentro do meu coração. Meu casamento não vai acabar. Repreendi, sem nem saber, eu não era nem convertido na época, eu repreendi aquilo que ele falou. E não aceitei que tivesse de casar para poder, daqui a um ano, estar separado. Então, eu coloquei, digo, eu sempre, durante toda a minha vida de casado, sempre que eu conversava com alguém sobre casamento, eu sempre falei, vai casar? Casa, você tem de fazer tudo o possível e impossível para viver bem casado. Porque a separação, ela não faz bem para ninguém. Ela é nociva para o casal, para os filhos, para a família toda. Então, e as pessoas, hoje em dia, não encaram o casamento desta forma. Entendeu? A maioria das pessoas não encara o casamento dessa forma. As pessoas já, vou casar, se não der certo, eu separo, eu caso outra vez, e não está nem preocupado com isso. Isso é o que a gente vê no dia a dia de hoje. Nos casamentos de hoje é isso. Infelizmente, pensando dessa forma, né? Exato. Então já casa pensando em que vai separar. Aí já, se tiver alguma... E é uma coisa que a Bíblia não aprova, né? A gente sabe que não aprova isso, né? Então, assim, tem que ter o pé no chão. Ou seja, o ensinamento do seu pai, né? Aí olha só como é que... Você falou assim, eu nem era cristão na época. Mas aí, o ensinamento do pai, olha só, marcou o seu coração. E a Bíblia, tanto em Eclesiastes, tanto em Provérbios, principalmente Provérbios, fala, né, sobre o ensinamento que vem do pai para o filho, e aquilo fica registrado na tábua do nosso coração. Então, assim, houve um ensinamento, mesmo não sendo, seu pai não sendo crente, você também não, mas houve um ensinamento e entrou um temor no seu coração, e você está aí, um casamento duradouro, 46 anos, né? E as pessoas hoje, Carlos, as pessoas elas se ligam muito. A irmã Teresa falou uma coisa muito interessante, né? No início do meu casamento, eu brigava com ela porque ela apertava a pasta pelo meio e eu apertava lá de baixo, né? E assim, eu aprendi dessa forma, ela aprendeu de outra. Então, assim, era motivo da gente se desentender por conta da forma que apertava a pasta de dente. Então, assim, hoje, aí nós fomos tratando disso tudo, como de outras coisas, muitas outras coisas foram tratadas, e a gente entendeu que eu preciso ser a pessoa certa para ela e ela precisa ser... A gente tem que haver um entendimento próprio, né? Então, assim... A irmã Teresa citou esse exemplo. E fora muitos outros exemplos que tem por aí, que a gente sabe que tem, que as pessoas não estão nem aí. As pessoas, por um motivo ímpio, um motivo pequeno. Vou separar, não dá certo. É incompatível. Meu gênio não combina com ele. Então, assim, gente, casamento é coisa séria. Acho que a mensagem, né? Título da live, né? Casei com a pessoa errada. Acho que a mensagem que a gente tem que passar conosco esta noite, né? Sério, casamento não é algo que se desfaz, né? A Bíblia é bem clara quando diz que o homem deixa o pai e a mãe. A relação mais importante dele, né? A família dele, se uma só carne, né? E que aquilo que uniu, o homem não se... Então, assim, as pessoas
casamento de uma forma qualquer. Casa, separa, não deu certo, separa. Não é assim. A gente precisa resolver as diferenças, né? A gente precisa resolver as diferenças. Existem diferenças entre homem e mulher, existem temperamentos diferentes, existem formas de realizar tarefas. Numa mesma casa, em um momento vai dar problema. Porque a gente tem, além de se tratar dessas coisas, e entender que eu sou a pessoa certa para ela, e ela entender que quando a gente diz, eu estou procurando a pessoa certa. Deixa eu te dar uma notícia. Você está procurando a pessoa certa. Você vai passe a ser a pessoa certa do seu, você vai ser muito mais feliz. Né? E assim, todo casamento precisa passar pela manutenção. Os caras modernos não tentam manter esse casamento. Porque a primeira manutenção é chamar o Espírito Santo, mas muitas pessoas não têm esse discernimento, né? Então, o relacionamento tende a esfriar. Por quê? Porque nós precisamos de manutenção diária na nossa saúde. Nós precisamos de manutenção, porque ninguém é tanto o resto da vida. A cristã precisa ir ao médico, precisa tomar medicação. Um carro, por exemplo, o carro precisa passar por manutenção, porque ele vai pifar, ele vai parar, ele não vai andar. Uma casa precisa passar por manutenção, porque ela vai envelhecer, ela vai se desgastar. E assim, os casamentos de hoje não estão à procura dessa manutenção. Né? Para que o casamento seja mais Jesus com relacionamento, como E é isso, ninguém quer ter trabalho, porque dá trabalho, né? De tratar, de cuidar, porque viver a dor é gostoso, mas as diferenças são diferentes. E diferença cansam. Cansando o casamento estava. O número é muito grande. Aqui no Brasil, cada 4 meses, um divórcio. Então, tem pessoas que brincam com. Tem uma historinha que o fotógrafo foi fazer o casamento. Historinha que eu vou contar. O fotógrafo fez as fotos do casamento do casal. Fez meio que o álbum de fotos para o endereço do casal. Fez o matrimônio. Aí eu não tinha mais ninguém. Eu falo, vocês não moram mais aí, não. Mas por que o casamento e tal, do casal? Cadê o álbum? E eles se separaram, foi fora. É isso que está acontecendo na realidade, no dia. Né? Pessoas não. Nos casos, né? Não tem mais aquele zelo matrimonial. Acho que a mensagem que a gente tem é que existem casamentos duradouros, está aí a Tereza, está aí 46 anos de união, casamento. A mensagem que a gente tem que passar nessa live, e presbítero
Não, aí caiu a conexão do presbítero, mas nós estamos transmitindo. E, assim, eu queria agradecer a presença. Hoje teve bastante gente com a gente, tá? Assim, queria agradecer a você que esteve aí conosco. Muita gente, minha prima Luciana, o irmão Edson Silvestre está sempre conosco aí. O pastor Ramon, estive com o pastor Ramon hoje lá, passei lá em frente ao trabalho dele, dei um abraço nele. Pastor Ramon, um abraço para o senhor, um beijo no seu coração. A irmã Cássia, a esposa do pastor Bruno, tudo de bom aí para vocês. Obrigado por estar presente aí com a gente. Nossa amiga Denise, esposa do Mário, dá um abração no Mário aí para a gente, Denise. Carol, nossa filha, Carol e Flávio, estiveram aí com a gente aí hoje, né? O irmão Francisco das Chagas, o irmão Fernando Pereira, o irmão Lê, lá da Pavuna, que hoje, né, eu mandei a solicitação de amizade, trabalha lá com o nosso amigo, meu cliente, o Wagner. Todo mundo aí presente. A irmã Cristina Reis, a irmã Áurea Cardoso, a irmã Laís Santos, o irmão Cadu Nascimento, o irmão Ellison Oliveira, a irmã Sandra Regina, Adriana, Olga Barcelos, o irmão Eduardo Santos e a irmã Ivone, lá de Cataguases, prestigiando a gente. Assim, muito obrigado por vocês estarem conosco. Agradecer ao presbítero Carlos e a irmã Tereza. A conexão caiu, mas eles estiveram com a gente, em nome de Jesus. Então, assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre o seu casamento, que o Senhor abençoe o seu casamento esta noite. Existem casamentos duradouros. Você não se casou com a pessoa errada. O Espírito Santo de Deus está presente na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu cônjuge. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desses casais que estão conosco. Amém? Hoje a conexão ficou assim um pouco lenta, ficou caindo por conta da chuva. Mas na sexta-feira que vem a gente vai estar de volta com mais uma Blitz Conjugal. Deus te abençoe. Uma ótima sexta-feira para você. Boa noite. Ótimo final de semana. E existem casamentos duradouros. Você não se casou com a pessoa errada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?